que no último vídeo a gente comentou que ia falar sobre várias coisas, né? Organização pessoal, questão de rotina, de aumentar a renda, de organização financeira, investimentos, mentalidade. Mas aí a gente entendeu que seriam muitas coisas, então a gente vai focar mais, né? Vai restringir mais e vai trazer mais conteúdo sobre organização financeira e finanças. O que acaba também entrando muito em mentalidade, né? Mentalidade é fundamental. Ou seja, mentalidade e finanças. Esse pacote a gente vai conversar com vocês mais sobre isso. E nos shorts, né, a gente já compartilhou sobre a rotina na academia, a gente vai trazer algumas coisas do dia a dia também para se aproximar mais de vocês, para também entender como é que tá a rotina de vocês, porque a gente sabe que a rotina ela é a base de tudo, né? Então se a gente não tiver uma rotina bem estruturada, fica tudo bem mais difícil. Sim, exatamente. Ela até tocou num ponto importante, que é o seguinte, que quando a gente tem uma rotina bem estruturada, fica bem mais fácil a gente tomar decisões e escolhas melhores no dia a dia. Quando a gente não tem essa rotina bem estruturada e bem direitinha, a gente faz as coisas de qualquer jeito e as coisas, o tempo passa muito mais rápido. E isso acaba tirando nosso foco e, consequentemente, a gente fazendo menos dinheiro, ou nenhum dinheiro, na verdade. Vai até ficar comprando coisas que não deve, tomando decisões muito erradas. Então, essa questão da rotina, de ter um sono de qualidade, uma boa alimentação, fazer exercício físico, tudo isso influencia diretamente na construção de um patrimônio, na minha humilde opinião, né? Com certeza, sem dúvida. Porque é o dia a dia ali que vai fazer você criar uma percepção sobre você mesmo, na sua identidade, e isso define o que você acredita ser capaz ou não de conquistar. Às vezes a gente está se sabotando ali no dia a dia, começa a duvidar de si mesmo, e aí quando alguém diz pra você que você é capaz de conseguir 1 milhão, de conquistar isso, você vai achar que não é possível, que isso não existe, que está muito longe da sua realidade, porque você duvida de você mesmo, ou porque você não tem esse conhecimento, esse entendimento de como e o que fazer para chegar lá. E aí, a gente vai trazer esse conteúdo aqui, você acompanhar aí quem também tá nessa jornada de casal, porque a gente sabe, né, que algumas coisas são mais difíceis, outras coisas são mais fáceis, porque a gente se ajuda, então vai equilibrando. E aí, só quem vive sabe, entende, e quem tiver nessa jornada aí também, a gente vai se ajudando aqui. É, e, e assim, a gente também não pode romantizar, certo? Os casais, em teoria, é para se ajudar, só que uma decisão que você tomar no seu dia a dia pode realmente influenciar a outra pessoa, por causa que é um jogo difícil, relativamente, principalmente quando começa a morar junto, no início, as rotinas não são iguais, né? Então, para ajustar essa rotina de um e do outro, leva um certo tempo. Então, uma decisão que você tomar pode acabar interferindo na outra pessoa e, consequentemente, na vida do casal como um todo. Então, é muito importante os dois sentarem, fazer uma análise de como é que está sendo a rotina, de como é que está sendo o dia a dia. E assim, não vai ser de uma hora para outra, pode ter certeza disso. Vai ser, até conseguir, vai ser uma longa jornada. Porque a gente sabe, na prática, que as coisas não funcionam igual na teoria. Porque na teoria é tudo mil maravilhas. Mas na prática não é bem assim. E a gente está vivenciando na pele isso, né? É verdade, com certeza. A gente tá se adaptando, né? A gente já morou junto um tempo, depois a gente morou separado. E agora a gente tá voltando a morar juntos. Estamos morando juntos e a gente entende os pontos assim, de desafios. E aí, sobre esse alinhamento, é importante e muito fundamental que o casal defina os seus objetivos, né? Que cada um tenha seus objetivos pessoais definidos e que defina também objetivos do casal. Porque aí, assim, vai ficar mais fácil alinhar a rotina. Às vezes, um tem um plano, o outro tem um outro. Às vezes, vocês não conversam sobre isso e cada um tá buscando uma coisa. Aí, não é tão importante ali, por exemplo, acordar mais cedo, ou deitar mais cedo, fazer determinada coisa para um, mas é muito relevante para outro. E se não houver esse entendimento, vocês vão acabar aí se frustrando, se chateando um com o outro e dificultando mais esse processo. Por isso, o primeiro ponto, o básico, é definir esses objetivos. Teve um momento, né, alguns anos a gente definiu esses objetivos aí de longo prazo, então a gente tem tudo isso organizado. Tem uma planilha também com uma projeção, vou ter uma projeção
desde da nossa renda na época até chegar em 1 milhão. Então, qual ano a gente vai atingir esse 1 milhão? A projeção não está sendo realizada, infelizmente a gente está abaixo, né, do previsto, e até inclusive com saldo negativo, mas a gente vai chegar lá e a gente vai organizando. Quando a gente monta o planejamento, não significa que aquilo ali vai de fato acontecer e que é perfeito. Não, é só para ter um norte mesmo. E tá tudo bem, a gente não conseguiu, o importante é aprender e ir ajustando. Inclusive, a gente precisa revisar o nosso, que já faz, acho que 2 anos que montamos. Quem sabe a gente possa fazer isso aqui com vocês e trazer um pouco dessa estrutura. Assim, o planejamento é só para ter um norte, para saber onde é que a gente quer chegar. Só que a grande verdade é que o caminho é muito diferente daquele que a gente planeja. E é justamente aí que está a graça, porque é justamente no caminho que a gente vai tecendo os aprendizados. Por exemplo, no nosso planejamento, eu tenho certeza que nessa altura, no início de 2026, a projeção salarial e de patrimônio era muito superior ao que é hoje. E na verdade hoje está negativo. Ou seja, e na projeção com certeza estava positivo e bem positivo. Mas isso é importante a gente analisar, porque é a gente saber e analisar o que foi que a gente errou e também os acertos, porque a gente não só erra, né? E refazer, assim, é uma coisa que você não faz apenas uma vez, né? Você vai fazendo constantemente. E assim, na minha opinião, não existe o chegar lá. Tipo, a gente fala assim, conquistar a liberdade financeira, para a gente poder viver outras coisas que a gente tem vontade de fazer na nossa vida, que a restrição de dinheiro não permite, certo? Como, por exemplo, dedicar muito mais tempo a causas sociais, ou então ter filhos, por exemplo, que demandam, na minha opinião, demandam muito dinheiro e muita responsabilidade. É um tema para outros vídeos, assim, mas na minha opinião, assim, realmente é importante ter uma estrutura financeira, porque você que está me assistindo aí, com certeza, se os seus pais tivessem uma condição financeira melhor, a sua infância, a sua vida como um todo teria sido bem melhor, não é verdade? Então, na minha opinião, é importante que exista entre o casal uma boa estrutura financeira para receber um filho. Então, isso é também importante assim para se considerar nessa questão. Sim, é verdade. Isso até acaba gerando uma certa pressão também, mas é que a gente vai buscar seguir tudo com muita leveza. E até tem uma incógnita aqui, uma coisa que a gente vai tentar validar, né? Essa hipótese. É possível conquistar um patrimônio elevado com leveza, sem aquele trabalho maçante, sem aquela pressão, sem aquela sobrecarga, né? Sem aquele trabalhar mais de 12 horas e dormir pouco e não cuidar da saúde? Será que é possível conquistar essa liberdade financeira, evoluir o seu patrimônio, tendo uma rotina equilibrada, saudável, talvez não seguindo uma rotina perfeita até, porque é bem difícil isso, mas quais são esses caminhos, né, que fazem com que a gente consiga conquistar isso? É possível ter essa leveza? Isso é uma coisa que a gente vai responder aqui, conseguir responder na prática para vocês, o que tá dando certo, o que não, se é possível, se não é. E vamos ver aí, né, até onde até onde a gente vai chegar. Eu acredito, né, que assim, dependendo de quais são os objetivos do casal, pode sim ser com uma certa leveza, mas também depende do trabalho que a pessoa fizer. Por exemplo, se a pessoa trabalha com algo que não gosta, ou então faz algo só por fazer, ela não vai ter tanta leveza assim no dia a dia. Então vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso o processo. É Talvez até verdade. desista, né, no meio do caminho. Então, assim, é isso, e também a gente se unir no sentido de traçar objetivos em comum, né? Porque quando tem dois caminhando, fica muito mais tranquilo de ser apenas um. Por exemplo, se você pensar em alcançar a liberdade financeira quando tiver 5 milhões de reais, se tiver outra pessoa, você vai buscar apenas 2,5. E a outra pessoa 2,5, ou seja, reduz o tempo pela metade, o que levaria talvez 10 anos, leve 5. Então, tem muito isso, né? Tem muito isso dessa parceria. Essa parceria, na minha opinião, deve ser de todas as formas. Não apenas no lado amoroso, mas também financeiro, na minha opinião, né? Porque tem gente que, assim,
que gosta de separar, que quer separar essas coisas. Só que na minha visão, se um casal, é até meio polêmico isso, mas se um casal assim tem a ideia de ficar para sempre juntos, eu acho, na minha opinião, devia remar junto com esse objetivo, de fazer tudo juntos e lutar para que dê certo. Tudo junto, né? Na minha opinião. Sim, concordo. Se tá ali no relacionamento é realmente pra ser, né? Pra você fazer o melhor, pra você ter o melhor relacionamento possível e ter essa cumplicidade. É assim, a gente consegue avançar mais juntos. E claro, também é muito importante identificar as fraquezas de cada um, onde cada um precisa melhorar, né? Os gatilhos também, porque é algo que demanda muita conversa, muita paciência também, diálogo. E para isso você precisa realmente se esforçar, né? Não é algo que vai acontecer de uma forma simples, assim, se é para ser, então a gente não vai discordar, a gente vai concordar em tudo, a gente vai seguir o mesmo ritmo, não é exatamente assim. Então, esse autoconhecimento de cada um, para cada um, é muito bom, assim, é importante nisso também. Exatamente. E assim, só reforçando, a gente não acredita que vai conseguir alcançar a liberdade financeira. Conseguir agir, muitas consegue, mas ficar rico, a grande verdade é essa, ficar rico. Não, a gente não vai conseguir trabalhando CLT. A grande verdade é que se as pessoas que conseguem fazer isso, de conseguir liberdade financeira pelo CLT, são pessoas que passaram dezenas de anos no emprego, ganhando muito bem. Só que alcançar a liberdade financeira já idoso não é a nossa intenção. E para alcançar a liberdade financeira em menos tempo, realmente a solução é o empreendedorismo. Certo? É assim uma coisa inegociável. Realmente é o empreendedorismo. E a gente, né, escolheu o empreendedorismo digital para alcançar esse objetivo. Só que a gente tem plena ciência que como a gente não é, como talvez a maioria de vocês que estão assistindo, não nasceu em berço de ouro, ou seja, nós somos pessoas que vieram de classe mais baixa, mais pobre, a gente sabe que não tem esse tempo, não tem essa regalia de poder dedicar 100% do nosso tempo a ao empreendedorismo digital. E é por isso que nesse momento a gente ainda pensa, né, em trabalhar CLT, mas ao mesmo tempo tendo em mente que vai tocar um projeto em paralelo aqui na internet. E o YouTube, a gente acredita que o YouTube é a melhor ferramenta para isso. A gente ainda está se encontrando ainda nesse sentido. Ela tem o canal dela, como eu já comentei, eu tenho o meu canal. A gente está criando esse canal juntos. E a gente vai se encontrar nesse sentido, na minha opinião. E assim, esse projeto eu estou bastante feliz porque a gente tava com 2 anos que estava parado, assim, só no mundo das ideias. E a gente está colocando em prática agora nesse ano de 2026. Eu acredito e conto com a sua ajuda, que a gente consiga monetizar esse canal ainda nesse ano. A gente está em janeiro, Quem ou sabe, seja, né? nós temos 12 meses para conseguir bater as metas, que são 1.000 horas, que são 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações. E a gente espera que você continue nessa jornada, não apenas nesse ano, mas durante toda a nossa jornada, rumo à liberdade financeira. Porque a gente acredita que você também vai conseguir. Com certeza. E é sobre persistência, né? Então, errar, aprender e aplicar de novo. Sobre o que ele comentou sobre CLT, realmente é importante essa visão. Se você está no curto prazo, dificilmente você vai conseguir alavancar o seu patrimônio com um salário menor. Depende também da sua bagagem, da sua história, mas, no geral, essa é a realidade. Ao mesmo tempo, para você conseguir se organizar e você está na CLT, a gente também não pode demonizar, né? Assim, tem o seu benefício também. Você conseguir pagar ali, se organizar minimamente, passar um tempo e depois mudar, né? E voltar, se preparar para uma outra fase. Eu tava olhando aqui o celular, porque inclusive eu tô tentando uma vaga e tá para sair o resultado, e aí eu tô aqui olhando algumas vezes para ver se saiu. Mas assim, se não der certo, a gente tem o plano B, o plano C, e o importante é
persistir, continuar. Sim, sem sombra de dúvida. E, como ela disse, não demonizar, porque muita gente toca o terror aqui na internet falando mal, assim, da CLT. Mas se a gente for analisar pela história, uma pessoa que trabalha na CLT, ela tem direitos reservados pelas leis trabalhistas. Tipo, ela tem direito a férias, tem direito ao 13º salário, tem direito à rescisão, dependendo do tempo que passa na empresa. Já quem trabalha com, por exemplo, Uber, que eu no caso, atualmente eu faço Uber, então eu falo por experiência própria. Se a minha bicicleta furar o pneu, se eu ficar doente, já era. Tipo, não tem essa. Quando você empreende, você ganha pelo aquilo que você faz. Você é o motor. Então, assim, não tem essa regalia. Então, é importante, até que não tenha até você não conseguir uma estabilidade financeira, para que você possa ter dinheiro à vontade, por exemplo, ficar doente, poder pagar um hospital particular, poder pagar uma consulta particular, nesse sentido, é interessante você ir fazendo aos poucos, fazendo o trabalho CLT e paralelo ao projeto de empreendedorismo, mas não necessariamente precisa se limitar ao empreendedorismo digital. Pode ser um empreendedorismo físico, caso você goste, por exemplo, de cozinhar, você pode montar um restaurante. Obviamente que não é difícil ter um capital de início, mas você pode começar de pouquinho, né? Pode montar uma marmitaria, ou então se você gosta de cortar cabelo, você pode começar a cortar cabelo assim de gente que você conhece, depois abrir um salão de beleza. São várias e várias coisas que existe possibilidade de empreender. Mas sempre é interessante ter em mente que esse empreendimento ele tem que superar, em um determinado momento, o valor que você recebe da CLT. Porque é nesse momento que você vai sair da CLT e vai dedicar ao seu negócio. Ou você reduz os seus gastos, né, os seus custos, para conseguir, apesar da segunda renda não bater o que você ganha, mas se conseguir lhe manter, pronto, dá certo. Ou seja, é muito sobre também organização financeira, você se organizar para conseguir ter esse poder de decisão, porque às vezes você tá ali se sentindo um escravo mesmo, porque você não tem a opção de sair. Você tá tão endividado que se você sair, mesmo com os benefícios, né? E aí você até reduz o benefício se você pede para sair, você não vai conseguir pagar o que deve. Você fica com incerteza se você vai conseguir pagar as suas contas, comer, enfim, o básico. Ou seja, o primeiro passo é a organização financeira. Então, nesse primeiro momento assim do canal, a gente vai focar muito nisso, em organização financeira, porque apesar da nossa situação estar um tanto desfavorável, a gente realmente foi uma falha mesmo de falta de organização. A gente sabe como se organizar, a gente tem um método, mas deixamos de lado e aí algumas coisas desandaram, né? Também vai sobre a mentalidade, enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui. É mais a prática. Tipo, é aquilo que eu comentei. A teoria é bem diferente da prática. Quando a gente faz o planejamento, é muito importante que a gente tente ao máximo colocar aquilo ali em prática, certo? Mesmo sabendo que não vai dar certo tudo. Mas só que quando a gente parte para ação, a chance de acontecer algo é muito maior e também de abrir novas oportunidades. Por exemplo, quando eu vim de Paçoquita, surgiu várias oportunidades de emprego ali dentro daquele trabalho de Paçoquita. Pessoas dizendo assim, olha, envia seu currículo, ou então, tá aqui meu telefone, entre em contato comigo. Só que na época, eu tava tão assim, ficcionado assim, de querendo um foco tão grande de conseguir aquele dinheiro para ajeitar meu quarto, comprar o computador, que eu simplesmente não dei ouvidos. Só que se eu tivesse escutado e se tivesse aberto essas oportunidades, poderia ter sido um caminho diferente. Então é muito importante que a gente aproveite as oportunidades que aparecem no nosso caminho. Mas para que elas apareçam, assim, fundamental que a gente haja, que a gente parta para ação. Com certeza. E eu até pensei aqui que de alguma forma, porque hoje eu tô sem emprego, né? Eu fui demitida. Mas eu tô pensando aqui que de alguma forma o planejamento que foi feito há anos atrás contribuiu para isso. Para exatamente esse ponto que eu tô aqui.
Então, como assim, o planejamento me atrapalhou? Não, não me atrapalhou, porque com ele eu percebi que eu precisava aumentar a renda, eu mudei de empresa, consegui um salário melhor e fui demitida, ok, certo? São várias questões aí envolvidas, mas eu atingi um patamar, né, de vida mesmo, de qualidade de vida, a gente conseguiu alcançar muito através disso. Talvez se não houvesse esse planejamento, a gente estivesse lá onde a gente estava, né? Que é tema para outro vídeo, como é a situação que a gente estava, porque hoje a situação não tá tão legal assim financeiramente, mas a gente teve uma situação pior, então é interessante isso, como que quando você tem essa clareza, isso vai lhe direcionando para onde você quer chegar. Exatamente. E se você também quer chegar na sua liberdade financeira, a gente vai te pedir para você se inscrever aqui no canal e nos acompanhar até o. Até. Não. E aí a gente vai pedir para você nos acompanhar por toda essa nossa jornada até a liberdade financeira e também depois, porque a nossa jornada não vai acabar aí. E assim, uma coisa que eu vou te pedir é para você deixar o seu comentário sobre como é que está a sua situação financeira, como é que é o seu nome, de onde você fala, para a gente se conhecer melhor, porque o YouTube ele é uma grande comunidade. E assim, se você acha que pode se juntar a nós, se inscreve aqui no canal, comente, porque a gente vai adorar te conhecer. Vamos sim, comentem aí, pessoal. E a gente vai trazer mais vídeos aqui, a gente vai se falando e vai ser bem legal essa experiência. Exatamente. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Esse aqui é o Crescer Crescer Inteligente. inteligente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.